Hey, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula. E hoje a gente vai falar sobre análise gráfica, tá? Fabrício, o que que é análise gráfica? É basicamente o seguinte, tá? Não é um bicho de sete cabeças. Você vai utilizar, vai escutar muito falar sobre análise gráfica e sobre price action, tá? Fabrício, eu não sei nem o que é análise gráfica nem o que é price action, tá? Price action é um conjunto de várias análises, né? Você pode chamar também de análise gráfica, que é a utilização onde você vai utilizar aí linhas, zonas. Então, com certeza você já viu aí algumas pessoas operando, então eu mesmo operando, utilizando linhas como essa aqui. Geralmente eu utilizo algumas linhas, então deixa eu botar outros exemplos aqui. Então, geralmente você olha um gráfico com algumas linhas como essa aqui, você pode até às vezes ficar sem entender o que são essas linhas. E é o famoso aqui que a gente utiliza para esse action, tá? O que que é isso aqui? É basicamente essas linhas onde a gente está traçando algumas zonas que a gente identifica, que eu identifico aqui como uma zona de compra e venda, tá? Então essas zonas aqui, ó, que eu tracei essa linha, são preços, tá? Você já entende que a vela representa um preço, aqui do lado é representativo do preço. Então, essas linhas são exatamente onde está uma zona onde, quando o preço chegar ali, se ele estiver subindo, ele chega numa zona ali onde vai começar a, a uma venda, tá? A uma massa vendedora entrar em ação. Se for o contrário, se ele estiver caindo e ele chega numa zona como essa, isso aqui eu não estou traçando uma linha exata, tá? É só para vocês entenderem exatamente que linhas eu estava falando. E aí, no caso, quando chegar nessa linha, é basicamente, ó, exemplo, chegou nessa linha aqui, o preço está caindo, chegou nessa linha. Quando chega nessa linha, vamos supor que entra aí uma massa compradora em ação, porque aqui é uma zona de compra e venda. Toda vez que o mercado está caindo, o preço está caindo e chega aqui, tem grande chance de uma zona, isso aqui é uma zona de compra e venda. Então, quando atinge de cima para baixo, quer dizer que está desvalorizando. Quando o preço cai, e chega nessa zona aqui, a massa compradora entra em ação, ou seja, vai começar a subir. Se for o contrário, se o preço estiver subindo, atinge um ponto, o que aconteceu? Valorizou muito, muita gente já ganhou dinheiro e a massa vendedora entra em ação. Então, em uma linha, se tiver vindo de cima para baixo, assim que atingir ela, volta a subir. Se tiver vindo de baixo para cima, assim que atingir ela, volta a cair. É basicamente isso. E o que que representa? Qual é o fundamento dessa linha, Fabrício? É basicamente o seguinte: lembra lá atrás, lá na aula de o que devo estudar, no módulo de que deve estudar, que eu te falei sobre interrelacionamento gráfico? Isso aqui são padrões de comportamento, tá? Essas linhas aqui são padrões de comportamento, que é exatamente onde a maioria das pessoas, quando chega nesse preço, eles vão ter essa reação. Então, essa linha a gente está traçando nos momentos de reação das pessoas. Então, lá, lembra que eu te utilizei um exemplo? Quando a pessoa que está próxima a você fica zangada, fica chateada, qual é a reação dela? Então, esses momentos aqui é o momento de reação do mercado, tá? Ó, tá vendo? Ele bate exatamente na linha aqui, ele veio aqui, bateu na linha e voltou a cair. Veio aqui, bateu nessa linha aqui e voltou a subir. Beleza? Então, esse aqui é basicamente um padrão de comportamento. É onde você identifica o próximo passo do mercado, tá? Você pode ver que ele subiu e aqui ele não respeitou, ele continuou rompendo. O que que isso significa? Que realmente ele vai romper, é normal, tá? Nenhuma análise vai ser uma análise 100% e não tem como você acertar todas sempre. Mas esse aqui é um tipo de análise, eu utilizo análise gráfica, que pode te ajudar muito dentro do seu dia a dia no mercado, tá? Então, análise técnica você vai utilizar indicadores, análise gráfica são linhas onde você vai encontrar aí zonas de compra e venda, tá? Que vai te auxiliar aí. Análise análise gráfica é baseada sempre em preço, tá? Não é tendência, nada do tipo. Gera sempre é baseada em preço, tá? Price action é a ação do preço, tá? É a ação em verbo, tá? No caso, o agir do preço, tá bom? Você vai estar estudando aqui o agir do preço, a movimentação
do preço, tá? Por isso que a gente chama de price action, tá bom? Então, a gente fica aqui nessa aula, tá? Então, você precisa entender que a análise gráfica é basicamente a análise que a gente vai fazer à base do preço do ativo. Análise técnica, a gente vai utilizar a análise aqui das velas, das tendências. A probabilidade, a gente utiliza padrões de cores, né? São padrões de cores, que aí, no caso, utilizando a probabilidade para ter resultado em alguma operação. E fundamentalista é uma análise que a gente utiliza aí com notícias. Mas é claro, cada módulo eu vou detalhar aí mais sobre cada análise para você, tá bom? Então é isso. Cheiro no coração, fica com Deus e até a próxima aula.